Vamos trabalhar agora com uma ferramenta muito importante na programação orientada a objetos, que é a herança. Você já deve ter ouvido falar que o grupo dos mamíferos possui vários animais dentro dele. Como, por exemplo, você pode ter o leão, o macaco, o gato, o cachorro, o golfinho e outros. Todos esses animais possuem algumas características em comum. Todos eles têm pelos e glândulas mamárias. Nós chamamos esses pelos e glândulas mamárias de herança dessa superclasse ou classe pai, que é a classe dos mamíferos, para as classes filhas ou subclasses, ou também classes derivadas, que são os animais dentro desse grupo. O golfinho, por exemplo, ele herda essa herança, que é possuir pelo e glândulas mamárias, mas ele possui outros atributos, como por exemplo, ele vive na água, ele nada e outros. O cachorro, ele também herda a herança de possuir pelos e glândulas mamárias, mas vive em terra firme, possui focinho, corre, etc. Então, cada subclasse tem suas propriedades individuais, entretanto, elas herdam atributos da classe pai ou superclasse, e isso é chamado de herança. Para compreender melhor o conceito de herança em programação orientada a objetos, vamos voltar ao Android Studio e vamos ver como isso funciona na prática. Vamos aqui em Project, em com.android.treinando.po e vamos criar uma outra classe chamada de Pai. Vamos em New, Java Class, e vamos chamar essa classe de Pai. Agora eu vou apagar essa parte aqui de Public, por enquanto não se preocupe com isso. Vamos agora criar um atributo, por exemplo, cor. Vamos criar outro atributo, por exemplo, tamanho. E vamos criar um atributo peso, que é um double peso. Agora vamos aqui novamente na pasta e vamos criar outra classe chamada de filho1. Vamos criar uma classe chamada de filho1. Novamente eu vou apagar o public, por enquanto não se preocupe com isso. E aí eu vou colocar aqui, depois de filho1 dessa classe, eu vou utilizar a palavra reservada extends. Extends pai. Então observe que ao utilizar essa palavra reservada extend, nós temos estabelecida a relação de herança. E com isso, os métodos e atributos lá da classe pai ou superclasse já estão disponíveis na classe filho ou subclasse ou também classe derivada. Vamos abrir aqui a mainActivity.java. Eu vou comentar esse trecho do código. Agora eu vou instancionar um objeto dentro da classe filho1. E agora vamos ver se aquele atributo lá, cor, peso e tamanho da classe pai, já está disponível para a gente aqui na subclasse filho1. Então, filho1, ponto. Então, quando eu aperto o ponto, ele já me dá a opção para acessar cor, peso e tamanho. Observe que esses atributos foram criados dentro da classe pai. E ao atribuir na classe filho a relação de herança, utilizando o extends, eu já consigo acessar esses atributos instancionando um objeto dentro da classe filho1, pois a relação de herança já foi estabelecida.
Inclusive, eu posso criar atributos diferentes para a outra classe. Por exemplo, eu posso criar aqui dentro dessa classe filho1 um método que não tem na classe pai. Então, por exemplo, eu vou chamar esse método aqui de void fumar. Meu método de fumar, tá? Um método tipo vazio, né? E vou utilizar system ou seja, o filho 1 ele fuma cigarro. Eu poderia ter, por exemplo, um filho 2. Então eu vou copiar essa parte aqui do código. Vou criar aqui outra classe chamada filho 2. Essa classe filho 2 também extends pai. E já nessa classe filho 2, o filho 2 ele não fuma cigarro. Então observe que eu tenho propriedades diferentes dentro das subclasses que não tem na classe pai. Entretanto, elas já herdaram as propriedades, né, que existem dentro da classe pai. Vou voltar para minha activity.java. Perdão, eu vou na classe pai e vou criar um método aqui também. Vou chamar esse método de correr. Um método tipo sem retorno. E vou atribuir um resultado. Pronto. Essa classe pai corre utilizando os pés. Então, o filho 1 e o filho 2 correm utilizando os pés. E o filho 1 fuma e o filho 2 não fuma. Então, agora eu vou voltar para a minha activity. E no filho 1 eu vou utilizar o objeto fumar, né, o método fumar. Também vou utilizar aqui o correr. Observe que o correr é um método da classe pai. Vou instanciar aqui um objeto da classe filho 2. E vou utilizar os mesmos métodos. Agora eu vou executar, primeiramente eu vou apagar aqui o logcat e vou executar nosso app para nós vermos aqui o resultado no logcat. Observe que eu já tenho aqui, ó, fuma cigarro, corre utilizando os pés, que é o filho 1, e o filho 2 não fuma cigarro, mas também corre utilizando os pés. Observe que o método correr foi obtido na classe pai, porque as duas subclasses, tanto filho 1 como filho 2, elas já extendem a classe pai, ou seja, elas pegam seus atributos e métodos.